Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre o único jogo que tivemos nessa quinta-feira, que foi o jogo 2 da série entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, né? Tivemos o segundo embate entre os dois, um jogo que vem depois daquela dominância que o Golden State teve no jogo 1, né? Foi um jogo onde o Warriors foi muito superior ao Minnesota, mesmo num contexto desfavorável, né? Jogando fora de casa, enfrentando o Minnesota que estava bem mais descansado do que o Golden State, né? Enquanto o Warriors foi a 7 contra Houston, Minnesota terminou com o Lakers em 5. Né? O famoso Wolves in 5. Então, a questão do cansaço, a questão de jogar fora de casa, era um jogo desfavorável para o Golden State. Só que mesmo assim, o Golden State foi lá, fez um baita jogo 1, entregou uma performance defensiva de altíssimo nível. Beleza que o ataque do Minnesota também deu uma facilitada na vida do Warriors. O Minnesota teve uma das piores performances ofensivas que eu já vi num playoff. Foi bem feio o ataque do Minnesota no jogo 1, especialmente no primeiro tempo. No quarto período até que as coisas melhoraram um pouquinho para Minnesota, só que no primeiro tempo, meu amigo, que coisa horrorosa. Mérito também da defesa do Warriors. Marcação em zona ali fez um trabalho muito bom e tal. A defesa realmente foi muito boa. Mas o ataque em si do Minnesota tava horroroso. Uma bola de 3 que simplesmente não caía. Um Anthony Edwards, um Julius Randle totalmente desconectados com o jogo, né? O Anthony Edwards ele foi conseguir a sua primeira cesta no meio do terceiro quarto. Então, assim, tudo ali foi horrível para Minnesota, ao mesmo tempo que quase tudo foi maravilhoso para o Golden State. Eu digo quase porque teve a infeliz lesão do Curry. No meio assim, nem no meio, no começo do segundo quarto, basicamente. O Curry acabou sentindo uma fisgada na coxa. Saiu de quadra e aí no dia seguinte foi constatada uma lesão de grau 2 ali na coxa. Um estiramento, né, de grau 2. Que tirou ele do jogo de hoje e deve tirar ele do jogo de sábado. Isso é certo, é fato que ele não joga no sábado. E pode ser que ele também não jogue tanto no jogo 4 como no jogo 5. Então, além de perder o jogo 3 e de ter perdido o jogo de hoje, né, o jogo 2, pode ser que o Curry perca também o jogo 4, jogo 5, e aí talvez ele volte num eventual jogo 6. Pelo menos é o que as fontes dizem no momento. Não há uma previsão exata para o Curry voltar. O que é exato, o que é certo, é que sábado ele não joga e talvez no jogo 4 ele também não esteja presente, porque ele vai ser reavaliado depois dessa semana, então ele deve ser reavaliado na segunda, e aí vai ver como é que tá a situação dele. Enfim, essa foi a única coisa ruim do Golden State no jogo 1. De resto, foi tudo bem, assim, o coletivo funcionou. O Draymond Green teve o seu melhor desempenho em bolas de 3 em muito tempo, né? O cara matou 4 de 6, se não me engano. As 4 no primeiro tempo, então... Foi um jogo 1 onde tudo deu certo pro Warriors, ou quase tudo, né? Tirando a parte do Curry. E nada deu certo pra Minnesota. A real é que você não salvou nada do jogo 1 do Minnesota. Não tinha nada pra salvar. Nada, nada, nada. Tudo foi horrível, tudo deu errado. E aí veio o jogo de hoje, jogo 2, Minnesota tendo a obrigação de vencer. Né? Primeiro pelo resultado ruim no jogo 1, segundo por jogar em casa e terceiro por não ter o Curry do outro lado. Então, vencer era obrigação e
mostrar melhora também era uma obrigação. Acima de vencer, Minnesota tinha que mostrar um basquete melhor, né? E perdão. E mostrou, né? Acho que a gente pode cravar aqui que Minnesota hoje mostrou talvez a sua melhor versão, né? Vimos um time muito melhor do que no jogo 1, mas assim, tem nem comparação. Tem nem comparação. Foi o Minnesota que teve um ataque fluindo, que teve as individualidades aparecendo, que teve uma defesa muito boa, né? Claro, o ataque do Warriors também contribuiu, assim como o ataque do Minnesota contribuiu para a boa defesa que o Warriors teve no jogo 1, hoje o ataque do Warriors também contribuiu para a boa defesa que Minnesota teve. Então, isso tem que ser colocado na balança. Mas Minnesota apresentou coisas boas na defesa, o McDaniels mesmo fez um trabalho excelente e ficou muito claro, né, como que o Golden State vai sofrer sem o Curry por conta principalmente da questão de não ter alguém para dividir as atenções do McDaniels, né? Hoje a gente viu um McDaniels 100% focado no Butler. Com o Curry em quadra, o McDaniels tinha que dividir as atenções dele entre o Curry e o Butler. Hoje não. Hoje o McDaniels ficou totalmente focado no Butler e o resultado foi o que a gente viu, né? O McDaniels vencendo a maior parte dos duelos individuais e um Butler terminando o jogo com 17 pontos em 34 minutos. Um plus-minus de menos 4. Enquanto o McDaniels teve um plus-minus de mais 20, né? Mais de mais 20. Então, a gente viu logo de cara, assim, um dos efeitos da ausência do Curry, que é a questão de não ter alguém para distrair o McDaniels. E aí, você tendo um defensor do nível do McDaniels 100% focado num alvo só, cara, é um problema pro seu time. É um problema pro seu time e algo muito bom para quem tem o McDaniels, né? Então, teve essa questão aí que deu para ver. A defesa fez um ótimo trabalho ali. O ataque, como eu disse, foi muito mais fluido do que foi no jogo 1, mas sem nem comparação. As coisas fluindo melhor, o ataque mais organizado, né? Hoje parecia que o Minnesota sabia o que queria fazer em quadra. No jogo 1, os caras não sabiam o que queriam fazer. Hoje, Minnesota soube. Soube atacar em transição, se aproveitando das boas defesas, das boas posses defensivas, né, dos bons stops defensivos. Explorou a velocidade, explorou muitos cuts sem bola ali em situações de meia quadra, atacando a marcação do Golden State. A bola de 3 caiu, o que é importantíssimo. Foi talvez o melhor jogo do Minnesota no playoff em termos de bola de 3. Foram 16 de 37, 43,2% de aproveitamento. Coisa que não vem acontecendo nesse playoff, né? Aconteceu hoje. Alexander Walker matando 4 bolas de 3, DiVincenzo matando 3, Naz Reid matando 3, né? Os 3 reservas combinando para 10 bolas de 3 convertidas. Já teve Mike Conley matando bola, Edwards matando bola, Julius Randle fazendo um bom jogo. Julius Randle, que teve um jogo horroroso, foi talvez o grande símbolo do horror ofensivo que foi Minnesota no jogo 1. Hoje ele jogou pra caralho, né? Hoje a gente viu o Julius Randle da série contra o Lakers. Julius Randle produtivo, um Julius Randle tirando vantagem do seu tamanho, da sua mobilidade. Foram 24 pontos, 7 rebotes, 11 assistências, né? 10 de 17 no field goal, plus minus de mais de 17. Então, hoje a gente viu o Randle, né? O Randle hipotético foi realidade hoje. Randle operando bem como criador, aproveitando a sua gravidade, gerando bons arremessos para o seu redor. Então,
Randall jogou muito bem. McDaniels apareceu também no ataque com 16 pontos. Anthony Edwards, 20 pontos pro Edwards, mais 21 de plus-minus. Edwards que deu um puta susto, né, no Minnesota, ali no segundo quarto, no meio do segundo quarto, ele acabou torcendo o tornozelo. O Jackson Davis acabou sem querer, né, pisando no tornozelo dele, torceu feio. Saiu, foi pro vestiário, uma dificuldade pra andar, mas conseguiu voltar pro segundo tempo, jogou todo o segundo tempo. Terminou com 34 minutos em quadra, então ele se salvou, né? Pelo menos isso. Porque, pô, perder Edwards e Curry na série seria, pensando no entretenimento, né? Seria horroroso, né? Então, pelo menos o Anthony Edwards conseguiu aí se manter bem, não foi nada sério. E jogou bem. Foi um ótimo jogo do Anthony Edwards. E uma vitória, cara, incontestável por parte de Minnesota, 117-93. É um jogo muito seguro do Minnesota, um jogo muito tranquilo. Eu acho que o único momento onde Minnesota não foi bem mesmo no jogo foi no começo do terceiro quarto. A Minnesota não voltou tão bem do intervalo, voltou meio desligado, talvez um salto alto, né? Pela vantagem que colocou no primeiro tempo. Minnesota foi pro intervalo vencendo por 20, por quase 20, né? Vencendo por 17, se não me engano. Então, era até esperado que Minnesota voltasse com um saltinho alto, mas depois que tomou ali uma pressãozinha, depois que o Golden State baixou a diferença para 7, o Chris Finch foi lá, pediu timeout e os caras voltaram melhor, né? Fecharam bem o terceiro quarto, com uma run de 18-5, foram pro quarto período vencendo por 20, e aí no quarto período só controlou. Então, esse foi o único momento onde Minnesota realmente foi pressionado. Em todo o resto do jogo só deu Minnesota. Primeiro quarto extremamente dominante, vencendo por 29-15. No segundo quarto, muito bom. Minnesota se aproveitando dos testes, né, que o Steve Kerr fez. O Steve Kerr, ele aproveitou esse jogo que era um jogo perdível pro Golden State, né, dado todo o contexto. O Steve Kerr aproveitou para fazer alguns testes de rotação. Basicamente todo mundo que podia jogar jogou pelo Golden State. E dentre os testes tiveram alguns que eu achei bem interessantes, né? Por exemplo, o Jackson Davis, ele jogou muito bem hoje. Jackson Davis, que foi meio que deixado de lado na rotação do Warriors. Cara, hoje ele foi muito bem. Jogou 19 minutos, marcou 15 pontos, pegou 6 rebotes, deu uma dinâmica legal ali pro time. Um cara atlético, alto, né? Então ele ajudou bastante. Até em situações de transição ele também foi bem. Então é um cara que talvez possa jogar nos próximos jogos. Gui Santos foi bem nos minutos que teve, né? O Gui, inclusive, foi o único jogador do Warriors que fechou o primeiro tempo com um plus-minus positivo. Isso é interessante. Pena que jogou só 8 minutos. Poderia ter jogado até mais, né? Porque ele foi bem mesmo. Mas, enfim. E o principal teste do Warriors, do Steve Kerr, que deu muito certo, foi o Kuminga, né? Talvez a principal notícia positiva do Warriors hoje tenha sido o Kuminga. E não vem sendo utilizado, né? Perdeu muito espaço, mas hoje, na necessidade, jogou 26 minutos e jogou bem. Começou não muito bem, né? Começou errando algumas coisinhas, mas com o passar do jogo ele foi se encontrando, foi ganhando confiança e terminou com 18 pontos, 5 rebotes, 8 de 11 no field goal. Né? Em meio àquela run do Warriors no começo do terceiro quarto, ele foi um dos caras mais importantes naquela run. Meteu uma dunk na cabeça do Gobert e jogou mal o Gobert, viu? Jogou mal. No primeiro jogo eu até dei uma passada de pano pro Gobert. Até achei que no jogo ali ele foi talvez o mais consistente do Minnesota no jogo 1. Mas hoje ele foi muito mal. Os minutos do Gobert não foram bons. Não foram bons. Jogou 27 minutos e o saldo foram 9 rebotes e uma dunk na cabeça do Kuminga. Então, uma dunk sofrida, né? Pelo Kuminga, no caso. Então o Gobert não foi bem. Mas o Kuminga foi bem. Então acho que
ele talvez tenha sido a melhor notícia mesmo do Warriors na noite. Acho difícil não ver ele nos próximos jogos, porque, cara, jogou muito bem. Foi muito melhor do que, por exemplo, o Podziemski, que foi titular e tal, e não foi bem. Inclusive, outro que foi titular e assim, durou só 3 minutos na rotação foi o Quinton Post, né? Eu admito que eu fiquei surpreso quando eu vi a lineup principal do Warriors, com o Quinton Post ali de titular. Achei esquisito. A minha expectativa era de talvez ver um Gary Payton ou Moses Moody ali de titular. Steve Kerr colocou o Post. Mas durou só 3 minutos. Deu 3 minutos, ele sacou com o Quinton Post e fechou com o Small Ball, né? O único pivô que jogou, para além ali do Looney, né, que jogou mais 3 minutinhos, foi o Jackson Davis, que teve mais minutos. Então, acho difícil o Kuminga não jogar no jogo 3, por exemplo, porque ele realmente foi muito bem. Realmente foi muito bem. Então, talvez ele tenha sido a melhor notícia do Warriors hoje. Mas, enfim. Foi um jogo tranquilo, Minnesota, 117-93. Reflete bem o que foi o jogo. E a série empatada, né, mano? Série empatada. Minnesota consegue aproveitar pelo menos um dos seus mandos. Ainda assim, o saldo desses 2 primeiros jogos é muito mais positivo pro Warriors. A lesão do Curry puxa um pouquinho para baixo o saldo do Warriors nesses 2 jogos, mas a vitória no primeiro jogo, ela dá uma boa melhorada na situação. Golden State vai jogar em casa, podendo abrir um 2-1 e tendo roubado um dos mandos do Minnesota, então ainda é uma situação boa pro Golden State. Mas tem essa questão do Curry, né? Hoje, realmente, o time não conseguiu lidar bem com a ausência do Curry, fez uma falta brutal, especialmente na parte ofensiva. E eu vou te falar, defensivamente eu esperava um Warriors bem melhor, viu? Não sei o quanto que a tranquilidade da vitória no primeiro jogo influenciou na falta de agressividade do Warriors na defesa hoje. Mas eu esperava uma defesa bem melhor, mano. Ofensivamente eu já esperava um Golden State sofrendo muito sem o Curry, até falei no Switch TV Show de mais cedo. Mas defensivamente eu esperava um Warriors bem melhor, cara. Não foi bem o Warriors na defesa, tá? Mérito do Minnesota, que fluiu muito melhor hoje no ataque. Mas a defesa do Warriors também passou longe de estar no mesmo nível que teve no jogo 1. Então, ele vai sentir falta do Curry, obviamente, assim como sentiu hoje. Mas, enfim. Ainda assim, saiu com uma vitória fora de casa. Que é muito bom. Uma coisa que vai ter que melhorar muito pro jogo 3, e aí uma melhora individual, é na postura do Butler, tá? Assim como eu esperava ver um Warriors defendendo melhor hoje, eu também esperava um Butler chamando mais o jogo. Faltou agressividade por parte do Butler hoje, tá? É claro que o fato do McDaniels ter sido o seu marcador principal contribuiu pro desempenho abaixo dele, porque o McDaniels é um brutal defensor. Mas o Butler deveria ter sido mais agressivo também, cara. Deveria ter buscado mais o jogo. Né? Ele tentou só 13 arremessos no jogo. O jogo onde ele era a principal arma ofensiva do Warriors, cara, era pra ele ter tentado mais. O Buddy Hield tentou mais arremessos que ele. Tá entendendo? Buddy Hield, o Draymond Green tentou só 3 arremessos a menos do que o Butler. Então faltou agressividade pro Butler, mano. Eu esperava um Butler chamando mais a responsa. Ele precisa chamar a responsa no jogo 3. E no jogo 4 também. E no jogo 5, se o Curry não voltar. Na ausência do Curry, mano, o time é dele. O time é dele. Hoje ele não fez o que era esperado. Então o Butler tem que melhorar. Por falar em agressividade, se o Butler tem que ser mais agressivo, o Draymond Green precisa ser menos. O Draymond Green, ele tá a 2 técnicas de ser suspenso. Hoje ele tomou mais uma por deixar o braço no lance com o Naz Reid. E se não é o Curry ali acalmando ele, se não é o Kerr tirando ele de quadra,
ele poderia ter sido ejetado, porque ele tava totalmente fora da casinha, o Draymond Green. Não sei o que aconteceu, ele ficou maluco, tava xingando o juiz na cara dele. Então, assim, o Draymond Green precisa colocar a cabeça no lugar, porque o Warriors tá no momento onde não dá pra perder alguém por bobeira. E mais 2 técnicas e ele vai ficar fora do time por um jogo. Então, assim, o Draymond Green precisa colocar a cabeça no lugar, ele precisa entender a importância dele pro time, porque, velho, não dá, mano. Eu sou muito fã do Draymond Green, mas muitas vezes essa postura dele de ser um maluco é um problema. Já foi um problema antes e pode vir a ser um problema de novo. Então, tipo assim, a gente tá no segundo round, mano, e o cara já tá pendurado de técnicas. Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. Se não me engano, ele tem 4 técnicas e 2 flagrantes nesse playoff já. Pô, é bizarro. E essa mania que ele tá tendo de deixar o braço nos caras, mano. Psicopata o Draymond Green, com todo respeito. Então, se o Butler precisa ser mais agressivo, o Green precisa ser um pouco menos. Tá muito. Tá muito. Então, fica aí, né, a crítica. E acho que é isso, assim. Acho que não tem mais o que acrescentar. O jogo em si foi uma dominância do Minnesota, tirando ali o comecinho do terceiro quarto. Minnesota mostrando melhora em todos os setores, né? Defesa, ataque, criação, arremesso, tudo foi melhor. E vamos ver no jogo 3. Né? Vamos ver no jogo 3 se o Minnesota segue nessa melhora. E vamos ver se o Warriors joga mais, porque hoje faltou. Faltou defesa, faltou ataque, faltou Butler. E assim, eu entendo o torcedor que vai vir aqui falar, não, a Warriors tirou o pé, tava sem o Curry, vão vencer no jogo 3. Eu entendo o torcedor que falar isso. Mas, cara, sei lá, usar a ausência do Curry de muleta pra justificar um jogo ruim, beleza, eu entendo, fez falta. Mas e aí? Vai ficar sem o cara. É fato que ele não joga sábado e talvez não jogue o jogo 4 e o jogo 5 também. Vai se escorar nisso? Ou vai dar um jeito de jogar sem o cara? Porque senão talvez nem role o jogo 6, né? Pra ele voltar. Então, tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta nesse próximo jogo. Precisa vencer pra dar até um pouco mais de tranquilidade pro Curry se recuperar a tempo. Porque vamos supor que o Warriors perca o jogo 3 e o jogo 4. 3-1. Negativo. Série voltando pra Minnesota. Mano, não duvido do Warriors ou do próprio Curry tentar acelerar a volta dele. E aí a chance de estourar de novo é grande. Então, até pensando na saúde do Curry pro restante do playoff, o Warriors precisa ganhar pelo menos um jogo em casa. Pelo menos um. Pra dar um pouco mais de tranquilidade pro Curry se recuperar. Então, beleza. Pode usar de desculpa pro time ter jogado mal hoje. Ah, não, tava sem o Curry e tal. Pô, natural jogar mal. Entendo, beleza. Mas uma hora vai ter que tirar essa muletinha e encarar a realidade. E a realidade é, não vai ter o Curry pros próximos jogos. E aí, vai se escorar nisso ou vai dar um jeito de jogar melhor? Enfim. É isso, rapaziada. Sobre o jogo é isso. Grande vitória do Minnesota. Vitória obrigatória, né, do Minnesota. Então, fez a obrigação. Venceu 117-93. Série empatada. E vamos pro Chase Center, né? E vamos para o tal do Chase Center. O que você achou do jogo? O que você achou da vitória do Minnesota? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, tá bom? Importante. Dá uma olhadinha no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 7 dias grátis de teste e desconto de mais de 40% no plano anual. Né? Tudo isso usando o link aí do comentário fixado para se cadastrar. Então, aproveita. E tamo junto, galera. Tamo junto, obrigado. Beijo no coração de vocês e tchau.